Dumont, dia 10 de abril de 2025. Boa noite a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha ao vivo pela internet, YouTube, Instagram e Facebook. Vamos dar início à 8ª sessão ordinária da legislatura 15. Grande expediente. Peço a todos os colegas vereadores que desliguem os celulares ou mantenham na função silenciosa. Peço ao primeiro secretário, vereador Egnaldo Diana, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador César Roberto Ferreira do Nascimento. Presente. Vereador Décio Fernandes dos Santos. Presente. Vereador Edmilson Ferreira dos Santos. Presente. Vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho. Presente. Vereadora Márcia Rosolim. Presente. Vereador Marlon Gabriel Oloco. Presente. Vereador Paulo César Fábio. Presente. Vereador Paulo Vitor Bálsamo. Vereador Pedro Egnaldo Diana, presente. Há número regimental para a abertura dessa sessão e eu declaro aberta sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Peço que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Peço que seja feito o sorteio dos senhores vereadores para uso da palavra no pequeno expediente e na explicação pessoal. Vereador Cezinha.
Vereador Eduardinho. Vereador Eguinaldo. Vereador Paulo César. Vereador Paulo Vitor. Vereador Décio. Vereadora Márcia. Vereador Marlon. Vereador Edmilson. Coloque em votação simbólica a ata da 7ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de março. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Em tempos, queria agradecer a presença da Polícia Militar. Ofício PM número 18 de 2025 do Legislativo encaminha ao Executivo balancete referente ao mês de março de 2025, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM número 8 de 2025 do Executivo encaminha balancete referente ao mês de fevereiro, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM número 9 de 2025 do Executivo encaminha balancete referente ao mês de março, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM, número 10 de 2025, do Executivo, resposta ao ofício PM número 2 de 2025, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM, número 11 de 2025, do Executivo, encaminha a resposta do requerimento número 3, 4, 14, 16, 17, 18 e 19, à disposição dos senhores vereadores. Convite da Secretaria de Saúde, convido os senhores vereadores para a palestra da Saúde do Trabalho e da Trabalhadora como Direito Humano, que ocorrerá aqui na Câmara Municipal às 9h30, no dia 16/4, na próxima quarta-feira, postado no Instagram da Câmara. Ato da Presidência número 6 de 2025, de 10/4 de 2025, dispõe sobre o horário de expediente da Câmara Municipal de Dumont e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Vereador Marlon Gabriel Oloco, presidente da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica determinado o horário de expediente da Câmara Municipal de Dumont de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas. Parágrafo 1º. Como o horário de expediente ao público é interrupto, ficará a cargo do diretor-geral da Câmara o escalonamento de horário dos servidores para o horário de almoço, com duração de 1h30. Parágrafo 2º. Ficará a cargo do diretor-geral da Câmara manter o horário de entrada e expediente das 9 às 16 horas, com intervalo de 1 hora de almoço para os servidores, que assim o desejarem, desde que não prejudique os serviços da Casa. Artigo 2º. A escala de trabalho que trata o artigo anterior deverá ser afixada no hall de entrada da Câmara Municipal para conhecimento dos vereadores e servidores da população. Artigo 3º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário, em especial o ato da mesa 01/2025, de 2 de janeiro de 2025. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025, vereador Marlon Gabriel Oloco, Marlon Evolução. Publique-se no site da Casa e no Diário Oficial do Município. Portaria número 8 de 2025, de 3/4 de 2025, do presidente vereador Marlon Evolução. Nomeia a comissão que avalia bens do patrimônio da Câmara Municipal de Dumont. Publique-se no site da Casa e no Diário Oficial do Município. Portaria número 9 de 2025, de 10/4 de 2025, do presidente vereador Marlon Evolução. Nomeia a estagiária Gabriela de Carvalho Gonçalves. Publique-se no site da Casa e no Diário Oficial do Município. Portaria número 10 de 2025, de 10/4 de 2025, do presidente, vereador Marlon Evolução, que nomeia estagiária Eduarda Aparecida Paixão. Publique-se no site da Casa e no Diário Oficial do Município. Mensagem número 25 de 2025, de 4/4 de 2025, do Executivo, encaminha projeto de lei número 21, de 4 de abril de 2025, dispõe
sobre normas gerais para serviço de transportes individual de passageiros em veículos e automóveis, táxi, no município de Dumont e da outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 25/2025 do senhor Prefeito Municipal, Dumont, 4 de abril de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do serviço de táxi no município de Dumont. A proposta tem como objetivo estruturar as normas que regem o serviço de táxi, garantindo maior qualidade, segurança e eficiência para motoristas e passageiros. O transporte público individual é um serviço essencial à mobilidade urbana e sua regulamentação deve acompanhar as necessidades da população, promovendo o equilíbrio entre a livre concorrência e a proteção dos direitos dos profissionais do setor. O projeto estabelece critérios claros para a concessão de alvarás, padronização dos veículos, requisito para os motoristas, fiscalização e penalidades em caso de descumprimento das normas. Diante da relevância do tema para a organização da mobilidade urbana e para a valorização dos profissionais do setor, solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação dessa matéria. Contamos com o compromisso dessa Casa Legislativa para garantir um serviço de táxi mais acessível, seguro e eficiente para toda a população de Dumont. Cordialmente, Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, Prefeito Municipal, ao excelente senhor Marlon Gabriel Louco, Presidente desta Casa. O prefeito do município de Dumont, Rogerson Aparecido Bujalão Ruiz, no uso de suas atribuições legais, apresenta à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei: dos serviços de táxi. Artigo 1º. O transporte passageiro em veículos automóveis de aluguel do município de Dumont, doravante denominado serviço de táxi, constitui serviço de interesse público e será regido por esta lei e demais atos normativos expedidos pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 2º. O serviço de táxi do município de Dumont será outorgado mediante termo de autorização emitido pelo município e alvará de licença, expedido pela Divisão de Tributação e Fiscalização, depois de cumpridas as condições previstas nesta lei e seus regulamentos, mediante processo que assegure participação aos interessados e terá natureza discricionária. Artigo 3º. Para efeitos de interpretação desta lei, adotam-se as seguintes definições: autorizatário, taxista profissional autônomo detentor de termo de autorização e alvará de licença para prestar serviço de táxi em Dumont. Segundo, cadastro municipal dos condutores de táxi, registro permanente dos condutores de veículo táxi e dos automóveis utilizados no serviço de táxi realizado pelo município. Terceiro ponto, local pré-fixado, sinalizado e oficializado pelo município para o estacionamento de veículo táxi. Quarto, serviço de táxi, serviço de interesse público de transporte individual de passageiros em veículo automotor leve de aluguel, mediante pagamento de tarifa estabelecida pelo poder público. Quinto, taxista autônomo, pessoa natural que é outorgado termo de autorização para exploração de serviço de táxi. Sexto, taxista auxiliar de condutor autônomo, motorista profissional inscrito no cadastro de condutores de veículo táxi que exerce atividade de condução de táxi e trabalha em regime de colaboração com o taxista autônomo, nos termos da Lei Federal nº 6.094, de 30 de agosto de 1974. Sétimo, taxista empregado, motorista profissional inscrito no cadastro de condutores de veículo táxi, empregados de empresas autorizatárias. Oitavo, alvará de licença, documento expedido pela Divisão de Tributação e Fiscalização que autoriza o taxista autônomo a explorar o serviço de táxi no município de Dumont, depois de cumpridas as exigências da lei. Artigo 4º. Compete à Divisão de Tributação e Fiscalização, sem prejuízo de outras atribuições previstas nessa lei e demais regulamentos. Primeiro, a elaboração de planos de estudo relacional do serviço de táxi, inclusive sobre tarifas e dimensionamento da frota. Segundo, a elaboração de normas diretivas e operacionais para a regulamentação desta lei, submetendo-se à aprovação do chefe do Poder Executivo. Terceiro, a realização do processo de seleção para a outorga das autorizações, elaboração de editais e fiscalização no cumprimento das normas estabelecidas nesta lei, em regulamentos ou decretos. Quarto, a emissão de alvará de licença para a prestação de serviço de táxi aos interessados após regular processo de seleção.
Quinto, a fiscalização dos serviços de táxi no município de Dumont. Sexto, a aplicação das penalidades previstas nessa lei, inclusive a cassação da autorização. Das condições para a prestação de serviço de táxi. Artigo 5º. O serviço de táxi somente poderá ser executado mediante a condução por motorista devidamente inscrito no cadastro municipal de condutores de táxis assim classificados. 1. Taxista autônomo. 2. Taxista profissional empregado. 3. Taxista auxiliar de condutor autônomo. Parágrafo único. Conforme inciso 2 desse artigo, entende-se por taxista profissional empregado os motoristas empregados em empresas autorizatárias já existentes no município de Dumont antes da aplicação desta lei. Artigo 6º. A inscrição no cadastro de condutores fica condicionada ao preenchimento pelos taxistas dos requisitos estabelecidos nas leis federais, número 9.503, de 23 de setembro de 97, e 12.468, de 26 de agosto de 2011, em especial o preenchimento dos quesitos presentes no anexo 1 desta lei, dentre outros documentos que, porventura, venham a ser solicitados pela Divisão de Tributação e Fiscalização. Parágrafo 1º. A Divisão de Tributação e Fiscalização emitirá alvará de licença anual, ao qual terá habilidade durante o exercício. Parágrafo 2º. O taxista autônomo poderá cadastrar até 2 taxistas auxiliares de condutor autônomo, atendidas as disposições estabelecidas na Lei 6.094, de 1974. Artigo 7º. São deveres dos taxistas: primeiro, atender aos clientes com presteza e polidez. 2. Trajar-se adequadamente para a função. Terceiro, manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene. 4. Manter em dia a documentação do veículo exigida pelas autoridades competentes. 5º, não fumar e não permitir quem fume no interior do veículo. 6º, manter a documentação de habilitação regular, válida e sem suspensão, obedecendo à Lei 9.503 de 97, bem como a presente lei e seus regulamentos. 7º, exigir dos passageiros do táxi a utilização do cinto de segurança conforme previsto no artigo 65 da Lei 9503 de 97. 8º, transportar as crianças menores de 10 anos nos bancos traseiros dos veículos usando individualmente cinto de segurança, sendo que até os 7 anos e meio já elas devem utilizar o equipamento de retenção adequado, bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, conforme a resolução CONTRAN número 277. Parágrafo 1º. Os autorizatários devem respeitar a legislação em vigor e as normas baixadas pelo município relativamente ao serviço, bem como facilitar por todos os meios no seu alcance a atividade de fiscalização municipal. Parágrafo 2º. Os autorizatários serão obrigatórios a portar no veículo alvará de licença ou cópia, que deverá ser autenticada pela Diretoria de Tributação e Fiscalização ainda o termo de permissão. Artigo 8º. O serviço definido nessa lei será prestado mediante utilização do veículo com as seguintes características. Primeiro, automóvel dotados de 5 portas. Segundo, contendo requisitos e condições estabelecidas na regulamentação. Terceiro, ser dotado de ar-condicionado, airbag tubo e todos os demais equipamentos exigidos por lei. Quarto, contar em local a ser definido pela Divisão de Tributação e Fiscalização pintura ou adesivo de siglas ou símbolos de identificação. Quinto, câmara de segurança com gravação de imagem com instalação facultativa a critério do titular da licença. Parágrafo 1º. A idade máxima dos veículos empregados no serviço de táxi será de 10 anos, considerando como referência o ano de fabricação. Parágrafo 2º. Autorizatários que já estejam cadastrados junto à Diretoria de Tributação e Fiscalização terão o prazo de 90 dias a contar da data em que foram notificados para adequar o veículo ao que for instituído. Parágrafo 3º. Em caso de falecimento do autorizatário, o respectivo alvará de licença será revogado e o termo de autorização retornará automaticamente ao município. Do quantitativo de táxi. Artigo 9º. A quantidade de táxi em circulação deve atender às necessidades da população do município, de acordo com estudos elaborados pela Divisão de Tributação e Fiscalização, os quais levarão em conta o desempenho operacional do serviço de táxi, considerando o número de bandeiradas, número de frações, extensão da corrida média e taxa de ocupação. Parágrafo 1º. Compete à Divisão de Tributação e Fiscalização fixar o número máximo de veículos táxis em circulação no município de Dumont, de acordo com o interesse público e observado o disposto do artigo 4º desta lei. Parágrafo 2º. A relação táxi por habitante não vai ser inferior a 1.000 habitantes por táxi, nem superior a 1.500 habitantes por táxi. Índice estabelecido com base na população estimada através do censo demográfico mais recente realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Artigo 10º. Compete à Divisão de Tributação e Fiscalização fixar e fiscalizar os pontos de estacionamento, localização e extensão, tendo em vista o interesse público. Parágrafo único. Os novos pontos a serem fixados serão obrigatoriamente de categoria livre.
da autorização para a prestação do serviço de táxi. Artigo 11º. O serviço de táxi será autorizado somente a taxista profissional autônomo nos termos do artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. Fica proibido às empresas autorizatárias do serviço de táxi existente ceder seus veículos em qualquer hipótese, título ou modalidade a motorista que não seja seu empregado. Parágrafo 2º. Ao motorista profissional autônomo somente poderá ser concedido um único termo de autorização vinculado a um veículo de sua propriedade. Artigo 12º. A autorização para a prestação do serviço de táxi em Dumont será outorgada mediante procedimento que assegure participação dos interessados, observando-se as datas, critérios, conceitos e regras a serem estabelecidos em edital, a ser publicado pelo município, observadas as exigências e os critérios de seleção constante no decreto de regulamentação desta lei. Parágrafo 1º. O termo de autorização é ato unilateral e discricionário e pode ser cassado, revogado, modificado a qualquer tempo pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. A cassação do termo de autorização por parte do Poder Executivo Municipal poderá ocorrer a qualquer tempo, proposta pela Divisão de Tributação e Fiscalização, quando se configura a infração do autorizatário aos seus prespostos, às normas e regulamentos em vigor, assegurando o devido processo legal, observadas as disposições do capítulo 6º dessa lei. Artigo 13º. O edital de seleção para a prestação do serviço de táxi deverá conter, além das exigências nele especificadas, o preenchimento de todos os requisitos constantes no artigo 6º e demais requisitos desta lei. Artigo 14. A outorga de autorização será entregue aos taxistas devidamente inscritos e que preencham os requisitos previstos no edital de seleção. Parágrafo 1º. Em caso de empate, a decisão será por sorteio nos termos do edital. Parágrafo 2º. O resultado será divulgado em edital firmado pela Divisão de Tributos e Fiscalização e publicado no Diário Oficial do Município. Parágrafo 3º. Do resultado caberá recurso ao prefeito municipal no prazo de 5 dias a contar da publicação do resultado no Diário Oficial do Município. Artigo 15º. Homologado o resultado pelo chefe de Divisão de Tributação e Fiscalização, será publicado no Diário Oficial do Município. O interessado terá o prazo preclusivo de 5 dias para assinar o termo de autorização contado da publicação. Das tarifas. Artigo 16. O Poder Executivo Municipal regulamentará a tarifa a ser cobrada pelo serviço de táxi, como base em estudo efetuado pela Divisão de Tributação e Fiscalização. Artigo 17. A composição, a metodologia e os critérios a serem observados na fixação da tarifa serão estabelecidos em regulamento dos tributos a serem cobrados. Artigo 18. Os veículos abrangidos na forma desta lei ficam sujeitos a pagamento anual com pontualidade das taxas e impostos municipais inerentes. Parágrafo 1º. Os autorizatários proprietários ficam sujeitos ao recolhimento das taxas e impostos. Primeiro, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Segundo, o alvará de licença ser pago anualmente e sua cobrança se dará no ano subsequente à publicação desta lei. Parágrafo 2º. Os auxiliares de motorista, por sua vez, deverão recolher. Primeiro, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Das penalidades. Artigo 19. As sanções administrativas serem aplicadas aos autorizatários do serviço de táxi aos seus prepostos, consubstanciadas nas penalidades escritas nesses artigos, serão regulamentadas pelo decreto do Poder Executivo Municipal. Primeiro, advertência escrita. Segundo, multa. Terceiro, suspensão ou cassação do registro de condutores. Quarto, suspensão ou cassação do alvará de licença. Quinto, suspensão ou cassação do termo de autorização. Sexto, impedimento para a prestação de serviço. Artigo 20. A penalidade será aplicada após a instauração do processo administrativo em que seja assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório. Parágrafo único. O procedimento referido no caput deste artigo, inclusive as instâncias de recurso de aplicação das penalidades, será regulamentada por decreto. Das posições finais e transitórias. Artigo 21º. Os novos pontos de estacionamento a que se refere o artigo 10º desta lei serão fixados de forma a manter a situação atual dos pontos de estacionamento eventualmente já existentes quando da entrada em vigor desta lei. Artigo 22. Os taxistas autorizatários deverão prestar diretamente no mínimo 30% do tempo de operação do táxi. Artigo 23º. O Poder Executivo Municipal regulamentará o presente lei contar da data de sua publicação. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e a cobrança dos tributos se dará no exercício seguinte à sua publicação. Prefeitura Municipal de Dumont, às 4 de abril de 2025, Rogerson Aparecido Rugerlão Buiz, Prefeito Municipal. Encaminha-se às comissões. Mensagem número 26 de 2025, de 8/4 de 2025,
do Executivo, encaminha projeto de lei número 22, de 8 de abril de 2025, dispõe sobre a abertura de crédito adicional na forma que especifica e dá outras providências correlatas. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação de vós e dos nobres vereadores da Igreja Câmara Municipal de Dumont o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional de forma que especifique e dá providências correlatas. A abertura que se propõe viabilizará a inclusão de dotação orçamentária no orçamento vigente, visando a execução do plano de ação, de que trata a Lei Federal número 14.399/202, Política Nacional, Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Os recursos necessários para a cobertura do respectivo crédito advirá do superávit financeiro apurado no exercício anterior no valor de R$ 80.074,68, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964. Por ser de extrema urgência, requeremos que seja incluso o projeto de lei apreciado e votado nos prazos da legislação em vigor, sob regime de urgência regimental. Sem mais, para o momento, por vez o ensejo de renovar, protege, estima e consideração. Relatoriamente, Rogerson Aparecido Jalom Luiz, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Marlon Gabriel Louco, presidente desta Casa de Leis. Encaminha-se às comissões. Indicação número 65, 68, 70, 71 e 71 de 2025, da vereadora Márcia, retirada pela autora para a próxima sessão ordinária. Indicação número 82 de 2025, do vereador Marlon, sugere instalação de ponto de ônibus no bairro Reserva do Alto. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, com o crescimento da cidade e a criação de novos bairros, a infraestrutura do transporte público deve acompanhar essa expansão para garantir segurança e acessibilidade para todos, especialmente para as crianças que dependem do transporte escolar. A instalação de ponto de ônibus no Reserva do Alto garante que as crianças e seus responsáveis que aguardam nos pontos, com elas tenham locais adequados para aguardar o transporte, protegendo-a das mudanças climáticas repentinas, como sol e chuva, oferecendo a elas um local seguro e sinalizado. Os pontos de ônibus não apenas melhoram a qualidade de vida das crianças e suas famílias, mas também contribuem para um trânsito mais organizado e seguro nos novos bairros. Agradeço e conto com a atenção do Executivo, Sala das Sessões, e vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025, Marlon Gabriel Louco, vereador. Marlon, evolução. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 83 de 2025, do vereador Marlon, sugere que seja feito estudos verificando a disponibilidade de implantar no nosso sistema de saúde a especialidade de endodontia. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a endodontia é um ramo de odontologia que trata de lesões e doenças da polpa e da raiz do dente. Os endodontistas são profissionais capacitados para tratar de problemas internos dos dentes. Popularmente, o indivíduo que trabalha nessa área é o especialista que cuida do canal dentário. Aproveitando o novo programa Sorridente oferecido pela Prefeitura no PSF Prefeito Ernesto Betiol, faço essa sugestão visando aumentar o atendimento dos problemas dentários em nosso sistema de saúde. A iniciativa tem o objetivo de atender principalmente aquelas pessoas mais necessitadas, pois sabemos que esse tipo de tratamento canal pesa demais no orçamento familiar dessas pessoas, que muitas vezes se vê obrigados a ir segurando a dor na base de medicamentos. Ademais, vale dizer que se porventura já existirem dentistas com essa especialidade em nosso quadro de servidores, que sejam adquiridos os equipamentos necessários para que possam fazer esse tipo de procedimento. Ante ao exposto e por entender necessário de relevante importância, solicito uma atenção especial do chefe do Poder Executivo a esse respeito. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 25, Marlon Gabriel Louco, Marlon Evolução. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 84 de 2025, do vereador Décio, sugere que na LDO e na LOA para o ano de 2026 seja reservado a verba ambiental para desapropriação amigável da área destinada a um ecoponto em nosso município. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, acredito em sua importância essa medida
Visto não termos uma área oficial e preparada para que os cidadãos do Monense possam encaminhar seus cacarecos para reciclagem, como, por exemplo, pneus, plásticos, vidros, ferro, madeira, etc. E com isso aumentar a conscientização da reciclagem e evitar o descarte em lugares impróprios, criando entulhos e possibilidade de proliferação de doenças. Esse assunto já foi tema aqui nesse plenário, mas essa minha sugestão é mais destinada em desapropriar alguma área para que nessa medida seja concretizada, e para isso necessitamos de verba predestinada em nossas leis orçamentárias. Ademais, vale dizer também que com essa medida teremos diminuição de notificações ambientais, multas e muitos outros benefícios. A ecologia tem que ser integral. Ante o exposto, conto com a sensibilidade do senhor prefeito municipal para com a minha sugestão. Sala das sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 25, Décio Fernando dos Santos, Décio Mecânico, vereador. Tribuna aberta ao autor para comentar sua indicação. Boa noite a todos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, os nossos amigos ali que estão no recinto. Eu vim aqui falar sobre a minha indicação. É uma indicação que precisa de planejamento. Por isso eu não vou exigir que aconteça agora o que eu estou reivindicando. Por isso eu pedi para que se coloque no orçamento de 2026 um recurso para se adquirir uma área para criar-se o ecoponto planejado. Porque a gente faz parte do consórcio metropolitano, mas demora muito. Já faz muitos anos que vem planejando criar uma usina de compostagem de resíduo. Mas está demorando criar-se esse local para destinar. Então, Dumont precisa, para exigir do povo algum controle de resíduos, nós precisamos oferecer recurso ou também uma saída para onde eles direcionar esses resíduos. Por isso, o orçamento de 2025, se não me engano, foi colocado um orçamento de recurso para locar as caçambas. Então, esses recursos já estão comprometidos, que poderia fazer um planejamento de descarte. Então, eu estou pondo aqui na Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual, que são as duas leis que nós vamos discutir elas no final do ano. Por isso eu acho que seria bom, porque esses cacarecos que eu citei aqui são móveis, são pilha, pneu. Hoje, se você precisar descartar um pneu, você faz o quê? Põe caçamba, não é bom. Se você vai descartar um guarda-roupa, não tem como. Você vai descartar tudo que você vai descartar hoje, a carretinha leva, mas leva para onde? Então nós não estamos tendo a área. Então nós temos que adquirir essa área para poder dar um controle melhor. E com isso, o que vai acontecer? Vai diminuir até esses mutirão de dengue, não vai ter tanta coisa jogada pelos terrenos. Então eu acho que se eu, por exemplo, se eu tiver uma condução, ou eu tiver um amigo de uma condução, eu quiser descartar alguma coisa, levar nesse ecoponto. Mas não adianta alugar terreno. Tem que adquirir. Por isso que eu vou colocar para o orçamento do ano que vem, para facilitar para o pessoal que trabalha nessa coleta de cacarecos ser mais controlada, mais educada, né? E conscientização. Assim que fazer que conseguir essa verba, planejar, cercar e depois dar andamento ao projeto. Ok? Obrigado, senhor. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 85 de 2025 do vereador Eduardinho sugere adquirir uma área urbana
para a construção de casas populares através da parceria com CDHU ou programas federais. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, essa medida visa atender à necessidade da população mais carente de nossa cidade. Quem sonha em ter sua casa própria e acabar de vez com o pesadelo do aluguel. Nossa cidade possui uma demanda expressiva de falta de moradia popular, já que há mais de 8 anos não é construída uma casa popular para atender os cidadãos que lutam para sair do aluguel. Por isso, minha solicitação é que o Poder Executivo inicie um projeto para a aquisição de uma área a ser disponibilizada ao CDHU ou programa federal equivalente, para que sejam construídas casas populares, se possível, incluindo dotação na LOA e LDO do próximo ano. Sabemos que é um projeto que depende de muito investimento e planejamento, porém, começando logo no primeiro ano do mandato, podemos ter a felicidade de ver nascer outro conjunto habitacional em nossa querida Dumont. Assim, tal indicação trará benefícios aos dumonenses que sonham em ter sua casa própria e sair do aluguel. Ante o exposto, conto com a sensibilidade do senhor prefeito municipal para com a minha sugestão. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025, Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Eduardinho, vereador. Tribuna aberta ao autor para comentar sua indicação. Falarei no pequeno expediente. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 86 de 2025, do vereador Mischa, sugere construção de rampas de acesso para cadeirantes no cemitério municipal. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, o vereador que se subscreve no uso das atribuições legais e regimentais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam instaladas rampas de acesso para cadeirantes no cemitério municipal. Justificativa. A acessibilidade é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pela Lei Brasileira de Inclusão, Lei número 13.146, 2015. A instalação de rampas no cemitério municipal visa proporcionar condições dignas de acesso a todas as pessoas, especialmente aquelas com mobilidade reduzida ou que utilizam cadeiras de rodas, garantindo-lhes o direito de visitar os túmulos de seus entes queridos, com segurança e autonomia. Além de atender às exigências legais, essa medida reflete o compromisso do poder público com a inclusão social, fortalecendo a cidadania e promovendo igualdade de condições para todos os munícipes. Agradeço e conto com a atenção do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025, Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 87 de 2025, do vereador Mischa, sugere alocação de verba mensal para saúde, castração e serviços médicos veterinários para pets abandonados. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, o vereador que se subscreve o uso das atribuições legais e regimentais solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação de uma verba mensal destinada à saúde, castração e serviços médicos veterinários para os animais abandonados na rua de nosso município. Justificativa. O abandono de animais é uma realidade preocupante que afeta não só o bem-estar dos pets, mas também a saúde pública. A criação de um programa contínuo de saúde animal que inclua a castração e acesso aos serviços médicos veterinários é essencial para o controle populacional e o tratamento de doenças que podem ser transmitidas tanto entre os animais quanto a população humana. Além disso, essa iniciativa terá impactos positivos na qualidade de vida dos animais e na segurança de todos, promovendo responsabilidade social e ambiental. Contar com os serviços médicos veterinários possibilitará o atendimento de emergências, vacinação e outros cuidados essenciais, que hoje são muitas vezes custeados por protetores independentes e ONGs. É uma medida que reflete o compromisso do poder público com a inclusão, o respeito à vida e a construção de uma sociedade mais justa e humanitária. Agradeço e conto com a atenção do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025, Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 88 de 2025, do vereador Mischa, sugere criação de centro esportivo no município de Dumont. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, o vereador que se subscreve no uso das atribuições legais e regimentais solicita ao excelente senhor prefeito municipal a criação de um centro esportivo na cidade, com a finalidade de ampliar a oportunidade de prática esportiva e lazer para a população. Justificativa.
Atualmente, o nosso município conta apenas com uma quadra esportiva, o que limita o acesso dos moradores, especialmente os jovens, a espaços adequados para a prática de atividades físicas e esportivas. Um centro esportivo proporcionaria maior inclusão social, incentivaria hábitos de vida saudáveis e fortaleceria o espírito comunitário. Além disso, o investimento em infraestrutura esportiva pode auxiliar na formação de futuros atletas, promover eventos locais e criar alternativas para combater problemas como o sedentarismo e a falta de opções de lazer. A iniciativa também pode contribuir para a valorização da nossa cidade, tornando a referência e incentivo ao esporte e ao bem-estar. Portanto, solicito que essa indicação seja analisada e encaminhada ao Executivo Municipal para estudo e implementação do projeto, considerando o impacto positivo que esse centro esportivo terá na qualidade de vida do nosso município. Agradeço e conto com a atenção do Executivo. Sala das Sessões, Pedro Facchini, ao 10 de abril de 2025, Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 89 de 2025 do vereador Mischa sugere ampliação do treinamento do futebol infantil com parceria privada do campo da Associação Atlética do Mon. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, o vereador que subscreve no uso das atribuições legais e regimentais sugere ao excelente senhor prefeito municipal a ampliação do treinamento de futebol voltado para crianças, utilizando o campo da Associação Atlética do Mon e estabelecendo parceria com o treinador privado. Justificativa. Atualmente, os treinamentos de futebol infantil são realizados exclusivamente na quadra de futsal, o que limita o espaço e a possibilidade de aprendizado e prática esportiva para as crianças. A ampliação dessa atividade para o campo de futebol, com o suporte de um treinador privado qualificado, permitirá maior desenvolvimento técnico e físico dos participantes. A utilização do campo da Associação Atlética de Dumont proporcionará um ambiente adequado e mais amplo, enquanto a parceria com o treinador privado oferecerá uma abordagem profissional e inclusiva. Essa iniciativa não apenas incentivará o esporte, mas também promoverá valores como trabalho em equipe, disciplina e cidadania, contribuindo para a formação de jovens mais engajados e saudáveis. Diante disso, solicito que essa indicação seja encaminhada ao Executivo Municipal para avaliação e implementação do projeto. Agradeço e conto com a atenção do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025, Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 90, de 2025, do vereador Mischa, sugere recapeamento e tapa-buraco nas ruas da Vila Rise. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, o vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, sugere ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizadas obras de recapeamento e tapa-buraco nas ruas do bairro Vila Rise, com prioridade para as vias utilizadas pelos veículos da empresa Ramadã. Justificativa. As ruas do bairro Vila Rise apresentam condições inadequadas, com buracos que prejudicam o tráfego e comprometem a segurança de motoristas e pedestres. Esse cenário é ainda mais crítico nas ruas utilizadas pelos veículos da empresa Ramadã, cuja circulação frequente é de extrema importância para a economia local e logística da região. A realização das obras de recapeamento e tapa-buracos é necessário para garantir a segurança viária, melhorar a mobilidade urbana e promover a qualidade de vida dos moradores e trabalhadores. Tal medida contribuirá para a conservação dos veículos que transitam pelo bairro e evitará maior custos com manutenção futura das vias. Diante disso, solicito que essa indicação seja encaminhada ao Executivo Municipal para análise e execução das providências cabíveis. Agradeço e conto com a atenção do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, ao 10 de abril de 2025, Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, vereador. Tribuna aberta ao autor para comentar suas indicações. Pequeno expediente. Encaminha-se ao Executivo. Projeto de Resolução número 6 de 2025, de 31/3/2025, da Mesa Diretora, autoriza o Poder Legislativo Municipal a celebrar convênios com instituições bancárias para obtenção de empréstimo e consignados aos seus servidores e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. A mesa diretora dessa Casa de Leis, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais, apresenta para apreciação dos nobres edis o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º.
fica um órgão do Poder Legislativo Municipal autorizado a celebrar convênios com instituições bancárias ou com cooperativas de créditos autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, visando a concessão de empréstimos consignados aos servidores, concursados e comissionados, todos sob regime seletista, e vereadores, mediante desconto das prestações em folha de pagamento do beneficiário do crédito com sua autorização expressa. Artigo 2º. O desconto do empréstimo consignado não poderá exceder a 30% da remuneração líquida do servidor calculado na data da contratação do empréstimo, considerando os seguintes conceitos. Primeiro, a remuneração bruta compreende a soma do salário com todas as vantagens pecuniárias e remuneratórias, inclusive os adicionais, gratificações e demais vantagens, concedidas por período indeterminado ou contínuo, percebidos mensalmente, e desde que integralmente da base de cálculo para fim de tributação do imposto de renda e ou previdência. Segundo, remuneração líquida compreende o saldo financeiro apurado a partir da seguinte dedução de consignações sobre o valor da remuneração bruta. A, imposto de renda. B, contribuição previdenciária. C, pensão alimentícia. D, planos de saúde odontológico. Parágrafo 1º. Na hipótese da remuneração líquida disponível do servidor ser inferior ao valor da parcela de empréstimo a ser descontada, deverá ser realizado apenas o desconto no valor disponível. Parágrafo 2º. Não será permitido efetuar o desconto para pagamento da parcela mensal do empréstimo consignado quando não houver remuneração disponível do servidor no mês. Parágrafo 3º. Os valores que não puderem ser descontados deverão ser cobrados diretamente do devedor pela instituição financeira, sendo vedada a possibilidade de acúmulo de valores para desconto nos meses posteriores do servidor. Parágrafo 4º. Depois de realizado o primeiro empréstimo consignado, caso o servidor queira fazer outros, o total das parcelas de cada empréstimo somados não poderá exceder a 30% da remuneração líquida do servidor, calculado na data da contratação do empréstimo. Parágrafo 5º. O número de parcelas do empréstimo consignado realizado entre o servidor e a instituição financeira ficarão definidos entre as partes, respeitando-se a margem disponível conforme definido no parágrafo 4 dessa resolução. Parágrafo 6º. No caso de vereadores, o prazo do empréstimo não poderá ultrapassar o término do mandato vigente da contratação. Artigo 3º. As condições da contratação e empréstimo, bem como os dispositivos legais aplicáveis, são de responsabilidade da instituição financeira, devendo ser aceitos expressamente pelo interessado. Artigo 3º, parágrafo A. Os vereadores que contratarem empréstimo consignado deverão assinar termos de ciência, declarando estar cientes de que o desconto cessará automaticamente com o fim do mandato. Segundo, a Câmara Municipal não será responsável por eventuais saldos remanescentes. Terceiro, a instituição financeira poderá cobrar diretamente o valor devido após a extinção do vínculo. Artigo 4º. É vedado à Câmara Municipal de Vereadores atuar como avalista ou garantidora do pagamento de eventuais empréstimos contratados em caso de inadimplimento pelos servidores contratantes. Artigo 5º. A constatação de consignação processada em desacordo com o disposto nesta lei, ou mediante fraude, simulação, dolo ou culpa, que caracteriza a utilização ilegal da folha de pagamento dos servidores públicos da administração municipal, acarretará a suspensão da consignação e, se for o caso, procederá à desativação imediata, temporária ou definitiva da rúbrica destinada à instituição financeira envolvida como a rescisão imediata do convênio, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. Artigo 6º. As instituições bancárias ou de cooperativas de créditos, antes de conceder qualquer espécie de empréstimos consignados aos servidores, deverá previamente celebrar convênio com a Câmara Municipal de Dumont, São Paulo. Artigo 7º. Os servidores interessados em contratar empréstimo consignado com as instituições bancárias ou de cooperativas de crédito deverão solicitar junto ao Departamento de Recursos Humanos da Câmara de Vereadores de Dumont a carta-margem, na qual deverá constar as informações referentes aos vencimentos, margem existente e margem comprometida, se houver. Artigo 8º. Fica vedada a oneração de qualquer espécie do órgão do Poder Legislativo Municipal pela celebração de convênios que se faz referência nessa resolução. Parágrafo 1º. É vedada a cobrança de qualquer taxa administrativa ou custo operacional aos servidores ou vereadores pela celebração ou manutenção do convênio. Artigo 9º.
Fica proibido o desconto do saldo remanescente do empréstimo consignado nas verbas rescisórias dos servidores para que não haja rescisão do contrato de trabalho com saldo negativo dos trabalhadores. Artigo 10º. As despesas decorrentes dessa resolução correrão por conta de dotações próprias do orçamento. Artigo 11º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Sala das sessões, vereador Francisco Facchini, Marlon Gabriel Oloco, Márcia Rosolim, Pedro Reginaldo Diani, César Roberto Ferreira do Nascimento. Encaminha-se às comissões. Requerimento número 16, de 2025, dos vereadores dessa Casa, requerendo urgência na votação do projeto de resolução número 6 de 2025, já lido nesse expediente e da outras providências. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, os vereadores abaixo assinado requeremos adotar a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que se dê regime de urgência legal na votação do projeto da resolução mencionada na emenda nesse documento, já lido nesse expediente. A urgência justifica para o bom andamento dos trabalhos do Legislativo. Sala das sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025. Eu coloco em discussão. Votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis continuem como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 17 de 2025 dos vereadores dessa Casa, requerendo urgência na votação da mensagem número 26 de 2025, já lida nesse expediente, e da outras providências. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, nós, vereadores abaixo assinados, requeremos adotar a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que se dê o regime de urgência especial na votação do projeto da lei ordinária mencionada na emenda desse documento, já lido nesse expediente. A urgência justifica para o bom andamento dos trabalhos do Executivo. Sala das sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025. Eu coloco em discussão. Votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passaremos então para o pequeno expediente, destinado a breve comunicação ou comentário sobre assuntos tratados anteriormente, jamais superior a 5 minutos, que deverá respeitar a ordem do sorteio. Vereador Cezinha. Dispenso. Vereador Eduardinho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, ao Elton e ao Bugrão que nos assistem aqui presencialmente, a todos que nos assistem via redes sociais, a internet. Bom, minha indicação nada mais é do que uma medida justa para uma administração pujante, que é a que nós iniciamos agora. Sabemos que a Casa Popular é um sonho de todos, é um projeto que depende de muito planejamento, investimento. Então, nada mais justo que agora, no início, começar esse planejamento. E o primeiro passo é adquirir uma área. Sabemos que o município de Drummond não tem área disponível para a construção de casas populares. E também sabemos que a nossa população necessita de tal investimento. Então, como é um investimento um pouco alto, que depende depois do esforço nosso político, dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito para conseguirmos o início dessas obras, não adianta. Ninguém come um fruto se não plantá-lo. Então, nós precisamos preparar a terra, plantar, para depois colher os frutos. E o primeiro passo da tão sonhada Casa Popular é o quê? É o terreno. Sem o terreno, não tem como sonhar com esse investimento. Então, eu coloquei no início da gestão essa indicação, para já ser provisionado, já ser pensado agora ao longo do ano, né, para que possamos incluir na LDO, na LOA, já um investimento para isso. Então, dá tempo de adquirir, de pensar, de buscar, de conseguir com proprietários de imóveis aqui ao redor do nosso município, até de forma amigável, parcelada. Então, tem tempo para fazer isso. É o pontapé inicial.
Então, eu faço isso, espero que o Tê e o Fabinho, eu sei da sensibilidade que eles têm, do comprometimento com a cidade, não está aqui se aventurando, brincando, tentando nada que não seja o progresso de nossa cidade. Juntamente com a Câmara, que também recebe dos seus eleitores esse pedido. Então, nada o que eu mais sonho e que nós tenhamos. Eu tive a oportunidade de ser vereador quando foi construído o último conjunto habitacional, Joaquim da Silva Carneiro. Momento de alegria para nós, vereadores, políticos, prefeito e vice, que é entregar ao cidadão a casa própria, sair do aluguel, ter a sua família abrigada naquilo que é seu. Então fica aqui a minha sugestão, espero que juntos, nós, Câmara Municipal e a Prefeitura, consigamos colocar esse sonho em prática. Por enquanto era isso. Vereador Ignaldo. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Vereador Décio. Dispenso. Vereadora Márcia. Vereador Marlon, vou usar a palavra. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, boa noite, funcionário da casa, boa noite, Elton, boa noite, Bugrão. Vim falar sobre as minhas indicações, né? Foi 2 indicações que eu fiz, que a gente vai... O nosso mandato, a gente tem que ver muito o que a pessoa precisa, né? O que a população precisa, na verdade. E a primeira indicação aqui é sobre o ponto de ônibus Reserva do Alto. A gente vê que tem bastante reivindicação. Já teve uma indicação aqui da vereadora Márcia e do Cezinha para estar colocando ponto de ônibus para as crianças na cidade toda, né? Só que a gente vê que tem uma indignação muito grande da população ali no Reserva do Alto. Principalmente agora nesse tempo de chuva, né? Para as crianças, né? E ele é um bairro um pouco mais distante. Então, se a gente colocar um ponto de ônibus ali no Reserva do Alto, acho que de inicial já vai ajudar bastante. Falar também aqui sobre o tratamento de canal, né? A gente viu que na última sessão a prefeitura lançou, né, a parte da prótese, né? Isso daí é legal, muito importante. Tem tantas pessoas que não têm a condição de estar fazendo essa prótese dentária e o município hoje conta com esse programa, né? E a gente pensando nessa parte, já que está dando a parte da prótese, a gente podia muito bem já estar fazendo essa parte de tratamento de canal, que a gente sabe que é um serviço caro também, né? Então, nada mais justo de estar conseguindo agregar. Se tiver já o profissional para isso, seria ótimo para o nosso município, né? Está agregando essa parte do tratamento de canal. Eu queria também aqui só fazer um comentário sobre uma indicação do vereador Misha, né, sobre a parceria privada com a Associação Atlética do Mão, para estar dando aulas de escola lá de futebol para o pessoal lá usar o campo. Ô, vereador Misha, eu vou te falar que eu já passei por essa indicação já. Eu acho que vai ser a mesma resposta que eu recebi na passada, ainda mais por ser uma indicação, não ter resposta, mas eu acho que vai ser isso, se caso você for procurar diretamente com o Departamento de Esporte ou diretamente com o prefeito. Quando eu sugeri essa parceria, o município ele não pode ter parceria nenhuma, com uma entidade que deve no município, a não ser que ela já entrou no parte do refis, né, de refinanciamento da dívida que existe com o município, né. Se ela entrou nisso daí, ela vai ter uma carta, provisoriamente, que pode estar fazendo parceria com entidades, né, públicas, até o término. Na hora que acabar de pagar a dívida que existe com o município, aí sim vem essa carta de quitação, ela pode abrir para toda a parte de uma iniciativa privada, assim, pública, né, ela pode estar fazendo. Mas eu acho que não foi feito nada ainda sobre a parte do refis, não foi negociada essa dívida. A ideia é ótima, eu já fiz essa indicação, depois voltei com um requerimento já, e a resposta foi essa. Pelo que eu sei, eu acho que não foi feito ainda nada de parceria para estar quitando essa dívida da Associação Atlética do Mão. Mas seria ótimo para o nosso município. A gente tem hoje o campo lá, que ainda não está em funcionamento, né, o nosso campo municipal, e nada mais justo de ter uma empresa privada para estar dando esse suporte no esporte para o nosso município, né? Pena que essa empresa, que vamos dizer empresa, tem dívida no município, né? Então, automaticamente, a prefeitura não pode fazer parceria nenhuma com uma empresa que
têm dívida dentro do município. Boa noite a todos. Vereador Mischa. Boa noite a todos, os presentes, Bugrão, Elton, todos que nos assistem nas redes sociais, vereadores, Débora, DJ. Falar das minhas indicações. A primeira indicação aqui é a rampa de acesso lá no cemitério, né? Então a gente já tem uma rampa de acesso lá no início, na porta inicial, porém ainda falta algumas rampas para a gente em alguns locais lá. Então essa indicação aqui foi solicitada também por munícipes. A Eliana, na verdade, ela que me procurou, né, falando, eu tenho também, meu pai está enterrado lá, porém minha mobilidade ainda é fácil. Mas tem muita gente lá que precisa se deslocar para alguns locais lá e ainda não tem essa rampa de acesso. Então, gostaria que o prefeito olhasse para essa indicação aí. Não é nada que vai gerar muito custo, então é coisa simples que dá para a gente fazer, que vai beneficiar com certeza para quem precisa. Minha segunda indicação aqui é sobre a verba, né, para causa animais, né? Então, hoje mesmo não fiz essa indicação, foi na terça-feira, mas hoje mesmo no nosso Facebook, né, se alastrou, né? Então, o que eu peço para o prefeito? Enquanto a gente não tem um projeto maior para essa causa, a gente buscar ali, hoje, se nesse mês a gente for lá e castrar 2 cachorros, a gente vai livrar no ano de 2 ninhadas, de 4 ninhadas. Cada cachorro, para quem não sabe, pode fazer até 2 ninhadas no ano. Então, uma ninhada de um cachorro, geralmente os vira-latas, é de 8 a 10 cachorros. A gente vai tirar de 20 cachorros na rua. A hora que o cachorro dá cria, a hora que o cachorro está abandonado, a primeira coisa que os caras vão lá falar, ligar para o vereador, falar, o vereador não está vendo, é isso, aquilo. Então, a gente conseguir agora 2 cachorros esse mês, no mês que vem 3 cachorros, não vai onerar custo nenhum para a prefeitura e a gente vai amenizar essa situação aí do animal que está, infelizmente, em Dumont está feio. Para ter uma ideia, na frente da minha casa, a gente costuma lá tratar alguns cachorros. Essa semana a gente quase não dormiu, tá? A cachorra no cio lá, vários cachorros, em torno de 10 cachorros lá, e fica não só por conta de nós, moradores, mas por conta dos próprios cachorros, né? Minha terceira indicação é um centro esportivo para Dumont. Então, todos sabemos que hoje a gente só possui aqui na avenida, então, nosso ginásio de esporte. Então, nada mais justo, né, de a gente já começar a pensar num centro esportivo para a cidade, podendo ampliar não só para nós, né, que a gente que está lá, que usufrui. Essa semana passada eu já fui lá, já joguei lá no ginásio, mas também para essas escolinhas que tem ensino integral, né? Então o menino fica trancado lá a semana inteira dentro da escola, então sair, ir num centro esportivo, fazer essa visita, fazer esse acompanhamento lá seria muito bacana. Minha quarta solicitação é sobre o recapeamento lá na Vila Rise. Então, já falei, né, uma vez aqui, em alguma sessão passada, sobre a empresa Ramadã, então, que utilizam lá esse bairro com os veículos super pesados, né? Então, fica essa movimentação intensa deles. Isso prejudica, né, o asfalto, né? Então, o Bugrão está aqui, sabe, acho que foi anteontem, conseguiram recapear alguns pontos lá, mas infelizmente, né, aquela empresa lá com veículos pesados, o recapeamento daqui a pouco choveu lá, já tinha recapeamento lá, que já tinha abrido o buraco de novo. Então, os moradores estão pedindo ajuda para ver o que a gente faz. Logicamente, né, a gente recapia, mas vem a empresa lá e abre o buraco novamente, né? Complicado. E a última indicação é sobre a ampliação para os treinamentos de escolinha de futebol, lá na associação. Na verdade, Marlon, eu falei aqui sobre a privada com
com o Taylor, né? Então ele tinha lá no Barroso, o Barroso fechou, ele desceu lá para a associação. É mais uma parceria com ele, que é no privado mesmo. Não pode ser nem na associação, mas pode ser em outro ponto, no Sidney, né? Que tem ali na avenida, alguns pontos só para ampliar, que a gente usufrui lá da associação. Então eles veem que a molecadinha chega lá das 8 às 9 lá, que eles fazem esse treinamento, a gente vê a molecadinha de fora. A gente até ajuda o Marlon, o Taylor lá, mas não consegue ajudar todo mundo, né? Então isso seria bacana esse projeto aí. Muito obrigado e boa noite. Terminado o pequeno expediente, suspenderia a sessão por 15 minutos, ou se todos estiverem de acordo, poderemos dar continuidade à mesma. Dispensa a verificação de presença dos senhores vereadores e, continuando com o número regimental, daremos a continuidade da sessão. Expediente ordem do dia. Mensagem número 20 de 2025, de 13 de 3 de 2025, do Executivo. Encaminha à casa projeto de lei número 16, de 13 de 3 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a empresa de organização de luto, funerais e atividades correlatas, mediante a consignação em pagamentos e da outras providências. Peço que seja feita a leitura do parecer unificado número 5 de 2025 da Comissão de Finanças, Orçamentos, Legislação, Justiça e Redação. É isso. Senhor presidente e caros colegas vereadores, abaixo o nosso posicionamento. Primeiro, relatório. Executivo Municipal encaminha essa casa projeto de lei autorizativo para firmar convênio com empresas de organização de funerais. O projeto citado ficou à disposição dos senhores vereadores nessa Casa Legislativa desde o dia 17 de março de 2025, passou pelo plenário dia 27 de maio de 2025 e até esta data não foi objeto de emenda dos senhores vereadores. Eis o que cabia relatar. Segundo, análise. O projeto e análise, na verdade, busca dar melhores condições a nossos servidores municipais, cuja adesão ao plano seja facultativa. Os valores dos serviços contratados pelos servidores poderão ser descontados diretamente na folha de pagamento. Trata-se, portanto, de medida que merece atenção especial dessa Casa de Leis. Vale ressaltar que o projeto determina isenção total de qualquer responsabilidade por parte do Executivo, que atuará exclusivamente como intermediador. O projeto encontra-se de plena conformidade com as normas constitucionais e dentro da técnica legislativa necessária. Terceiro voto. Em face do exposto, o projeto de lei reveste de forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa. Por isso, essas duas comissões votam em unanimidade pelas conclusões. Sala das comissões, vereador Nóbio José Lorenzato, aos 7 de abril de 2025. Sala das sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025. Subscrevem Eduardo Luiz Lorenzato Filho, César Roberto Ferreira do Nascimento, Pedro Reginaldo Diane e Décio Fernando Santos. O parecer jurídico é favorável à propositura. Eu coloco em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Eguinaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 21 de 2025, do 10 de 3 de 2025, do Executivo, encaminha essa casa, projeto de lei número 17, de 10 de 3 de 2025, que altera a lei número 1738, de 19 de outubro de 2017, que revoga as disposições em contrário e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura do parecer unificado número 6 de 2025, da Comissão de Finanças, Orçamento, Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente e caros colegas vereadores, abaixo o nosso posicionamento. Primeiro, relatório. O Executivo Municipal encaminha essa egressa projeto de lei revogando a lei número 1738, de 10 de 10 de 2017. O projeto citado ficou à disposição dos senhores vereadores nesta Casa Legislativa desde o dia 17 de março de 2025. Passou pelo plenário no dia 27 de março de 2025 e até essa data não foi objeto de emendas dos senhores vereadores. Eis o que cabia relatar. Segundo, análise. O projeto em análise busca adequar a legislação municipal às recentes determinações do Supremo Tribunal Federal
do Conselho Nacional de Justiça, entre outros. O objetivo principal é de modernizar os procedimentos de cobrança administrativa e judicial de créditos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa. Vale ressaltar que o projeto busca também promover maior eficiência na cobrança e redução de custas judiciais, incentivando práticas que priorizem a celeridade e economicidade. Terceiro voto. Em face do exposto, o projeto de lei reveste de forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica legislativa. Por isso, essas duas comissões votam em unanimidade pelas conclusões. Sala das Comissões, vereador Nobre José Lorenzato, ao 7 de abril de 2025. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, ao 10 de abril de 2025. Subscrevem Eduardo Luiz Lorenzato Filho, César Roberto Ferreira do Nascimento, Pedro Reginaldo Diane e Décio Fernando dos Santos. O parecer jurídico é favorável à propositura. Eu coloco em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 22 de 2025, de 13/3/2025, do Executivo. Encaminha essa casa projeto de lei número 18, de 13/3/2025, que dispõe sobre autorização para o município de Dumont, São Paulo, firmar convênio com a empresa especializada em gerenciamento de controle de margens consignável, em gestão de consignação facultativas em folha de pagamento e da outras providências. Peço que seja feita a leitura do parecer unificado número 7 de 2025 da Comissão de Finanças, Orçamento, Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente e caros colegas vereadores, abaixo nosso posicionamento. Primeiro, relatório. O Executivo Municipal encaminha essa casa projeto de lei que autoriza o município de Dumont a firmar convênio com empresa especializada em gerenciamento e controle de margem consignável. Esse projeto ficou à disposição dos senhores vereadores nessa Casa Legislativa desde o dia 17 de março de 2025. Passou pelo plenário no dia 27 de março de 2025 e até essa data não foi objeto de emendas dos senhores vereadores. Eis o que cabia relatar. Segundo, análise. O projeto em análise busca trazer mais eficiência à gestão das consignações facultativas em folha de pagamentos dos servidores públicos municipais, permitindo maior transparência, segurança e controle sob margem consignável. O objetivo principal é dar mais segurança aos nossos servidores que poderão acompanhar e gerenciar seus descontos em folhas com mais facilidade e clareza. Terceiro, o voto. Em face do exposto, o projeto de lei reveste-se de forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica legislativa. Por isso, essas duas comissões votam em unanimidade pelas conclusões. Sala das Sessões, vereador Nobre José Lorenzato, aos 7 de abril de 2025. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025. Assinam as proposituras Eduardo Luiz Lorenzato Filho, César Roberto Ferreira do Nascimento, Pedro Reginaldo Diane e Décio Fernando dos Santos. O parecer jurídico é favorável à propositura. Eu coloco em discussão. Votação nominal. O vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 23 de 2025, de 13/3/2025, do Executivo. Encaminha a casa projeto de lei número 19, de 13/3/2025, que dispõe sobre a criação de programa IPTU premiado, que estabelece medidas para aumento de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no município de Dumont. Peço que seja feita a leitura do parecer unificado número 8 de 2025, da Comissão de Finanças, Orçamento, Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente e caros colegas vereadores, abaixo nosso posicionamento. Primeiro, relatório. O Executivo Municipal encaminha essa casa projeto de lei que cria o programa IPTU premiado em nosso município. Esse projeto ficou à disposição dos senhores vereadores nessa Casa Legislativa desde o dia 17 de março de 2025, passou pelo plenário no dia 27 de março de 2025
e até esta data não foi objeto de emenda dos senhores vereadores. Eis o que cabia relatar. Segundo a análise, o projeto em análise tem como finalidade estimular o pagamento do citado imposto de maneira pontual, o que fará reduzir a inadimplência e, consequentemente, aumentar a arrecadação municipal. Este é o objetivo principal. Terceiro voto. Em face do exposto, o projeto de lei reveste de forma constitucional, legal jurídico e de boa técnica legislativa. Por isso, essas duas comissões votam em unanimidade pelas conclusões. Sala das Comissões, vereador Nobre José Lorenzato, aos 7 de abril de 2025. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025. Assinam essa propositura Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Carlos Roberto Ferreira do Nascimento, Pedro Ignaldo Diane e Décio Fernando dos Santos. O parecer jurídico é favorável à propositura. Eu coloco em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 26 de 2025, de 8/4 de 2025, do Executivo, encaminha projeto de lei número 22, de 8 de abril de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional de forma que especifica e dá outras providências correlatas. Peço que seja feita a leitura do parecer unificado, número 9 de 2025, da Comissão de Finanças, Orçamento, Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, caros colegas vereadores, abaixo o nosso posicionamento. Primeiro, relatório. O Executivo Municipal encaminha essa casa projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional. Esse projeto ficou à disposição dos senhores vereadores nesta Casa Legislativa desde o dia 8 de abril de 2025 e foi objeto de verificação dessas comissões, que de imediato emitiu parecer. Até essa data não foi objeto de emendas dos senhores vereadores. Eis o que cabia relatar. Segundo a análise, o projeto em análise tem como finalidade adequar a gestão da cultura, turismo, esporte e lazer, cujas adequações serão feitas no PPA-LDO e será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro do exercício anterior. Terceiro voto. Em face do exposto do projeto de lei, reveste de forma constitucional, legal jurídico e de boa técnica legislativa. Por isso, essas duas comissões votam em unanimidade pelas conclusões. Sala das Comissões, vereador Nobre José Lorenzato, aos 8 de abril de 2025. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025. Assinam Eduardo Luiz Lorenzato Filho, César Roberto Ferreira do Nascimento, Pedro Ignaldo Diana e Décio Fernando dos Santos. O parecer jurídico é favorável à propositura. Eu coloco em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 6 de 2025, de 31/3 de 2025, da mesa diretora, autoriza o Poder Legislativo Municipal a celebrar convênio com instituição bancária para obtenção de empréstimo e consignado aos seus servidores e dá outras providências. Dispenso a leitura, pois já lida no grande expediente. Peço que seja feita a leitura do parecer número 4 de 2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente e caros colegas vereadores, abaixo o nosso posicionamento. Primeiro, relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal de Dumont encaminha projeto de resolução que visa autorizar o Poder Legislativo a celebrar convênio com instituições bancárias ou cooperativas de crédito, visando a concessão de empréstimos consignados aos servidores concursados e comissionados e vereadores. Eis o que cabia relatar. Segundo a análise, o projeto em análise está dentro da competência da Câmara Municipal, conforme previsto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que garante autonomia aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. Além disso, o regimento interno da Câmara permite que normas relacionadas à administração interna do Legislativo sejam estabelecidas por meio de resolução, portanto, no mérito também deve ser acolhida. Terceiro voto.
Em face do exposto, o projeto reveste de forma constitucional legal, jurídico e de boa técnica legislativa, com normas definidas para evitar qualquer dúvida quanto à forma de pagamentos e limites. Por isto, esta comissão vota em unanimidade pelas conclusões. Sala das Comissões, vereador Nobre José Lorenzato, aos 7 de abril de 2025. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025. Assinam Eduardo Luiz Lorenzato Filho, César Roberto Ferreira do Nascimento e Pedro Aguinaldo Viana. O parecer jurídico também é favorável e a aprovação ficou à disposição dos senhores vereadores nessa casa. Coloque em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Terminando o expediente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. O senhor vereador tem 5 minutos para considerações finais, sem a parte, respeitando a ordem do sorteio. Vereador Cezinha. Penso. Vereador Eduardinho. Boa noite novamente a todos. Não é? Venho no encerramento dessa sessão. Hoje comemoramos aí 100 dias do nosso mandato. Eu gostaria de agradecer a cada companheiro vereador, né? Que aqui todo mundo às vezes tem as suas ideias, mas nós lutamos por um bem próprio, que é o progresso da nossa cidade e os cuidados com a nossa população. Parabenizar o Teio e o Fabinho, né? Que assumiram a prefeitura com uma certa irresponsabilidade da administração passada, né? Muitas obras inacabadas, projetos inconclusivos, tudo, né, por fazer, sem uma gestão coerente e transparente, né? Então, mas eles estão aí sobressaindo, estão lutando, estão trabalhando, né, conseguindo já frutos no início. Não é fruto de gestão passada, mas é fruto da competência e do trabalho que estão desenvolvendo junto com essa Câmara Municipal. Nós, vereadores, né, já buscando ajudar, contribuir com a administração, estamos aqui todos empenhados, lutando, aprovando, discutindo, trazendo ideias, buscando recursos. Já tivemos em Brasília, ontem estivemos em São Paulo, na Assembleia Legislativa, né, o vereador Cezinha, o presidente Marlon, a vereadora Márcia, discutindo com deputados, cada um da sua área, diversas, né, necessidades do nosso município. Com certeza seremos agraciados. Hoje tivemos visita do deputado Rafael de Campinas. Então, hoje eu analiso o seguinte, né? Poderia avaliar como uma administração positiva. Todos estão lutando, o Teio e o Fabinho arregaçam as mangas em todas as necessidades do município. Não é fácil, a gente vê as várias dificuldades que o município está tendo, mas se Deus quiser, nós faremos Dumont cada vez melhor. Obrigado aos vereadores aí que todos os dias, todas as reuniões, todas as sessões, estamos juntos por o bem próprio de Dumont. Vereador Marlon, parabéns pela sua condução na mesa diretora nesses 100 dias, a todos os vereadores, as indicações e aos projetos. Então, fica aqui o meu agradecimento também à população, que compreende aí as dificuldades que o município atravessa e que a administração atravessou e atravessa nesse início. Boa sorte a todos, parabéns ao Teio Fabinho e vamos à luta, temos muito tempo pela frente ainda. Vereador Egnaldo. Uma boa noite a todos, saudando o presidente, aos nobres vereadores, as pessoas que nos assistem através das mídias sociais, saudar as pessoas presentes no nosso auditório, saudar o prefeito que está sempre presente e os nossos funcionários, abnegados funcionários da Câmara Municipal. Eu queria até parabenizar o Eduardinho, né, por ter lembrado
esses 100 dias, eu ia fazer também a mesma homenagem. Realmente, Dumont hoje está de parabéns pela administração, tanto pelo prefeito como pelo vice, e pela Câmara de Vereadores. Essa Câmara que não tem medido esforços, não tem faltado uma sessão, a não ser em casos extraordinários, como foi a da Márcia com seu filho, mas sempre presente. Então é de muito bom grado nós estarmos participando dessa administração. E nós sabemos que uma administração é complicada. O povo quer as coisas para ontem. E com razão nós temos, como fomos eleitos, nós temos que correr e dar o melhor para a nossa população. Então fica aqui o meu agradecimento a esses 100 dias de trabalho, de luta que foi efetuado pela Prefeitura Municipal, seus funcionários, professores, todos os tipos de funcionários. O nosso agradecimento e que Deus nos ilumine e que sigamos assim com essa união. Parabéns para nós, vereadores, e parabéns por essa administração. Uma boa noite a todos. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Paulo Vitor. Dispensa. Vereador Décio. Boa noite a todos, pessoal que chegou, prefeito. Obrigado pela presença. Eu vim aqui para falar a respeito de uma ideia que eu tenho, aproveitar que vocês estão todos animados. Nesses 100 dias de administração, ainda não houve nenhum voto contra ainda nas nossas matérias. Então, parabéns aos vereadores pela unidade. Agora, essa ideia que eu tenho aqui é uma ideia que, para cortar caminho daquilo que do trabalho que a gente faz aqui, eu sugiro que nós fizéssemos uma reunião, prefeito, vereadores, e, se possível, a parte de trânsito da cidade, os coordenadores de trânsito. Por quê? Nós poderíamos fazer muitas indicações aqui. Contramão que não está funcionando, contramão que precisa ser colocada. Então, Sérgio, cada um fazer uma, aí vai ficar, não faz nenhuma coisa nem outra. Então, a gente precisava fazer uma reunião, cada um trazer sua ideia, ó, aquela rua lá está funcionando assim, aquela avenida está funcionando assim, para poder ajudar a administração a coordenar essas melhorias no trânsito da cidade. Porque tem rua aí que não tem necessidade de ter contramão, na minha opinião, e tem outras que recebeu trânsito maior por causa de uma contramão que foi colocada. Inclusive, o hospital está sendo prejudicado por isso, porque colocou-se a contramão na rua Freire Condeixa e o trânsito caiu todo lá na porta do hospital. Então, nós temos que fazer uma reunião com o prefeito, com a equipe de trânsito deles, para a gente fazer uma reivindicação só. Por quê? Eu faço uma, eu queria que tirava a contramão da Freire Condeixa. Aí o outro pede para fazer. Então fica muita indicação e ele não acaba conseguindo atender todos nós. Nós marcássemos uma reunião, não precisava nem ser durante o dia, às vezes o prefeito sugere para nós reunirmos, para cada um levar sua sugestão, conversar pessoalmente e depois ele vai ver o que pode ser feito. Ok? É uma sugestão, não é uma exigência. Ok? Obrigado por todos. Vereadora Márcia. Boa noite. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos os convidados, a Madalena, né? Madalena, parabéns, Madalena, pelo carinho que você está fazendo para os animais, protetora de animais. Você merece ter uma homenagem nessa Câmara e eu prometo que eu vou tacar nessa casa aqui. E, infelizmente, não pude estar presente nas sessões do dia 13 e 27 do mês de março, por motivo de saúde do meu filho. Gostaria, então, de manifestar-se aqui. Estivesse meu voto, seria favorável à homenagem prestada por esta casa, título de honra ao mérito à Academia Condatos a Ferro, como também ao título de cidadã
do Manense, a senhora Ana Tomasa Igual Negre, pois ambas a homenagem foram mais que merecidas. Quando da entrega do título, prestarei a minha homenagem pessoalmente. Eu quero falar da viagem para São Paulo ontem, né? Eduardinho, Cezinha, Marlon, obrigado. É igual assim, o agricultor ele vai lá, planta semente para colher, né? O fruto. E a gente ontem fomos plantar semente. A cada gabinete foi cansativo, mas foi produtivo. E, se Deus quiser, vamos ter resposta, né? E muito obrigado por ter esse convite. Foi produtivo. E, se Deus quiser, logo, logo vai vir boas notícias. E boa noite a todos. Vou usar a palavra. Boa noite mais uma vez. Boa noite ao prefeito T, que está nos assistindo aqui. Boa noite ao presidente do Conselho, Homero, que está aqui também presente. Boa noite a Madalena, que chegou depois da pequena expediente. Eu não pude cumprimentar vocês antes. Bom, vamos começar com os 100 dias, né? Vocês perceberam o privilégio que a gente teve hoje dos 100 dias? A gente começou com uma sessão e os 100 dias caiu numa sessão também. Isso mostra trabalho. Todos os vereadores estão trabalhando aqui, né? Falar que um trabalha, outro não, a gente vê que essa Câmara está buscando sempre o melhor para a nossa cidade de Dumont, né? Queria falar também ontem sobre a viagem, né, que a gente fez até a Lesp. Uma viagem onde poucas pessoas veem, né? A gente saindo daqui 5 horas da manhã e voltando quase 11 horas da noite. Num bate-volta cansativo. Porém, igual foi falado pelo vereador Eduardinho, pela vereadora Márcia, que estava presente, produtivo, né? A gente fomos lá, foi recepcionado muito bem por deputados, por assessores do deputado. A gente sabe que está por vir já verba. A gente foi lá também fechar uma parceria que a gente já tem há muito tempo já. Agradecer ao deputado Felipe Franco, que destinou um ônibus escolar para o nosso município. Hoje já foi buscar, provavelmente amanhã já está aí, né, prefeito? Já está aí já o ônibus escolar, com acessibilidade. É um ônibus que Dumont necessita, na verdade, né? Então, já está dando frutos, né? 4 meses de mandato. O que a gente conseguiu já de recursos federais, estaduais, se continuar nesse pique, o prefeito, Dumont vai mudar, viu? Vai mudar, vai continuar no mesmo lugar aqui, né? Mas a gente vai conseguir fazer muita coisa que a gente teve vontade de fazer. Olha lá, o prefeito já fala na íntegra aqui que hoje já foi cadastrado um SAMU, 0 já. Então, é só notícia boa, né? Chega das notícias ruins, né? De não ser atendido, igual a gente não era atendido na passada, né? A gente hoje é atendido. Hoje a gente tem liberdade de estar conversando diretamente com o prefeito, diretamente com os secretários, né? Queria agradecer também ao Bugrão e o Vaniel, porque a gente recebe muitas reivindicações da população, e o que acontece, né? A gente não pode ficar preso em sessões, as sessões é de 15 em 15 dias. E, às vezes, o que a população está precisando é imediato, é naquela hora, naquele momento lá. Se a gente ficar esperando sessão, a pessoa vai falar o quê? O vereador não trabalha, né? Então, nada mais justo de você ter um bom entendimento com os fiscais. Agradecer mais uma vez o Bugrão e o Vaniel, que assim que eu recebi o chamamento de buracos na Vila Rise, assim que eu recebi, já mandei para ele já. Já começou a tampar, falta, igual foi falado ali o vereador Misha falou, em frente a Ramadã, e já perguntei também o porquê que falta. Acabou a massa asfáltica, mas já está compactado já, vai ser jogado já semana que vem já, vai fechar com chave de ouro ali a Vila Rise. E é isso, o vereador é isso, ele tem que intermediar. Porque se depender de sessão, a gente não trabalha. Às vezes você perde o time, porque o vereador ele trabalha no time. Teve a situação
da Vila Rise, né, que teve na última sessão, eu não podia perder aquele time. Já teve um comentário, um burburinho, a gente já faz ofício, porque se dependesse da sessão, ia ter 15 dias para frente. Então, a gente tem que deixar a população antenada do nosso trabalho, do que a gente está fazendo, correndo atrás. Tá? Então, o que eu estou tentando dizer? Esses 100 dias, pelo menos do meu mandato, foi desse jeito. Deixei tudo transparente e tentei fazer o máximo possível. Se eu não consigo, eu passo para fiscal. Se eu não consigo sozinho com o vereador, chamo vereadores para estar junto comigo. Então, eu queria mais uma vez aqui parabenizar ontem quem teve disponibilidade, o vereador Cezinha, o vereador Eduardinho, a vereadora Márcia, que teve disponibilidade para estar correndo mais uma vez em prol do nosso município. Parabéns a vocês e parabéns aos demais vereadores. Vereador Mischa. Boa noite novamente. Prefeito aí, Madalena, Romero, amigo meu. Para finalizar aqui, né, como o último a falar hoje, aproveitar que o prefeito está aí, o T, deve estar na ligação. Falei aqui, ele acho que não tinha chegado ainda, sobre a questão da verba para a causa animal, T. Dá atenção para a gente aí, Madalena que está aí, defensora nata aí dos animais, hoje já postou também, tem que passar mesmo, Madalena, a gente tem que comentar, porque é assim que a gente faz, a gente ficar quieto não funciona, a gente tem que mostrar para o pessoal o que está acontecendo, e assim cada departamento cuidar da sua parte e ir para cima. Então, falei aqui antes, Madalena, a gente precisa começar no passinho, né? Hoje a gente castra 2 cachorros, no mês que vem castra 3, até a gente conseguir um projeto bacana. Nesse passinho aqui, eu tenho certeza que daqui, final do ano, a gente já quase sai nesse problema dos animais aí. Outro ponto, queria falar do ecoponto, o Décio comentou hoje, Egnaldo na semana passada, na sessão passada, anterior. A gente precisa mesmo, urgente, de um ecoponto em Dumont, pelo menos um já para iniciar. A gente tirou a caçamba, né? A gente vê o pasto na cidade de Pontal para ir trabalhar. Lá não existe ecoponto, o pessoal, a cultura lá é outra, aqui em Dumont a gente não tem, mas ainda a gente consegue manter a cidade limpa. Então, eu passo lá, então, para quem me assiste lá, vai ver, que assiste aqui, vai ver, Pontal ali é uma vergonha onde que eu passo, com o ônibus da empresa. É lixo para tudo quanto é lado. Nas calçadas, em áreas verdes, urubu para todo lado, então a gente já tem que começar aqui para não chegar àquele ponto, porque é vergonhoso mesmo, então a gente tem que já correr, a gente nunca teve, então a gente já tem que parar de pensar no passado, né? A gente tem que pensar no presente, pensar no futuro. Bom, nunca teve ajuda na parte de animal, então é a partir de hoje que a gente tem que ver, a gente está aqui para ver o futuro, para frente. A gente ficar falando de passado, a gente vai morrer junto no passado. Então, a gente tem que pensar no presente e o futuro. O que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer para ajudar, para melhorar o que nunca teve, o que tem, o que a gente pode melhorar o que tem. Então, a gente tem que ir em busca disso. Queria também aqui, para finalizar, parabenizar a todos, né, pelos 100 dias. Então, como a gente já comentou, e anteriormente comentou hoje, a gente vem aqui, não sou oposição de partido, a gente pode ser oposição de pensamentos, mas oposição de cidade, de município, oposição da Dumont. Acredito que não tem ninguém aqui, todo mundo quer o melhor para a cidade. E é isso que a gente vai em busca, melhorar para a cidade. E também, eu queria falar para o T também, para verificar nossas indicações, T. Indicações aqui não é do vereador Mischa, do vereador Cezinha, são indicações da população, né? Então, o que a população está precisando, a gente vem e passa aqui para a Câmara. Então, acredito que essas indicações aqui, a gente dá olhar com carinho em todas as indicações de todo mundo,
principalmente o telo do banheiro ali na praça. Acredito que já deve ter alguma coisa, mas é uma indicação que o pessoal procura a gente bastante, para falando do banheiro na pracinha ali. Então seria bacana para a gente. Do mais, só isso. Obrigado a todos presentes aí e boa noite. Um recado aqui, queria estar passando aqui, falar que segunda-feira, dia 14/4, aniversário do nosso vereador Risadinha, né, Risadinha? Depois só chamar para o churrasco, tá? Falar também que hoje aqui na Câmara foram todos os vereadores convidados, né, para receber o deputado Rafa Zimbaldi, né? Hoje ele veio aqui. Hoje ele, na verdade, a Câmara Municipal virou o verdadeiro escritório dele aqui, né? O verdadeiro tomou a parte aqui de todo mundo aqui. Tudo que você precisava ele foi anotando aqui pessoalmente. Muito prestativo. Você vê que é um deputado novo e um deputado que está querendo mostrar serviço aqui na nossa região. Foram todos convidados. Apareceu prefeitos da região, vereadores da região, secretários da região. E foi muito bem-vinda essa visita. E agradecer também quem organizou tudo isso foi a assessora Carol, né, que está sempre com nós aqui. Obrigado, Carol, que você está assistindo aí. Bom, é isso. Terminadas as considerações finais, para se cumprir a resolução de 2 de 2009, peço que o senhor vereador Eguinaldo Diana faça a leitura de uma passagem bíblica. Salmo 16, junto de Deus, a herança da vida. Oração particular de Davi. Protege-me, ó Deus, pois em ti busco segurança. Eu disse a Javé, tu és o meu Senhor, tu és a minha felicidade, e nada existe acima de ti. Quanto aos deuses que estão na terra, eles e os nobres não me satisfazem, multiplicam suas desgraças. Aqueles que seguem a um Deus estrangeiro, eu não farei parte de suas libações de sangue, nem seus nomes estarão em meus lábios. Com essa leitura da palavra, agradeço aos meus colegas vereadores, a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha ao vivo pelo Facebook ou YouTube, com link na página da Câmara por essa sessão de hoje, por essa sessão abençoada de hoje. Uma boa noite. Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanham ao vivo através do YouTube, Facebook e Instagram. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão ordinária, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de abril de 2025. Boa noite a todos.